de justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto. Ele é nosso Salvador, nele eu confio e nada temo. Nele eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu canto. Ele é nosso Salvador, nele eu confio e nada temo. Nele eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, ao Senhor o meu. Meus queridos irmãos, estamos iniciando a preparação da liturgia do 12º domingo do tempo comum, o ano B, e aproveitando para orarmos juntos aqui com a palavra que será anunciada neste domingo. Ouvimos agora a antífona de entrada. A antífona de entrada nos inspira a entender e contemplar o tema da celebração que nós vamos realizar. Assim, já podemos pensar qual será o canto de entrada que nós vamos escolher. Se a gente ler a antífona de entrada, a gente já tem uma noção sobre o conteúdo que deverá ter o canto de entrada. Evidentemente que se a gente canta o canto de entrada, a gente não lê a antífona de entrada. Claro, se a gente for usar a antífona, a gente não precisa usar o canto de entrada. Em todo caso, é interessante usar às vezes a antífona de entrada ou um outro refrão meditativo para, antes de iniciar a celebração com a leitura das intenções, o comentário inicial, poder ali uma espécie de mantra, poder repetir este refrão, e assim vai preparando o coração, a alma, a mente das pessoas que estiverem presentes para participarem com mais dignidade dos santos mistérios. A primeira leitura do livro de Jó vai nos trazer já a expressão tempestade, que nós depois ouviremos também no Evangelho, Jesus repreendendo a tempestade que se abatia sobre a barca em que ele se encontrava com os discípulos no mar da Galileia. A vida de Jó foi uma tempestade que atingiu primeiro os seus bens, também os seus afetos, a sua família, por fim a si mesmo, o seu próprio corpo tomado de feridas. E os amigos de Jó o criticam, porque influenciados por aquela chamada teologia da retribuição, compreendiam assim que Jó sofria porque estava desagradando a Deus. Mas aí, aqui ouviremos neste texto breve do livro de Jó, um texto cheio de poesia. O livro de Jó não é um livro histórico, está mais para um livro sapiencial. Ouviremos então como que Deus vai falar sobre si mesmo através de uma pergunta. É um texto breve, poucos versículos, que é narrado em forma de uma pergunta. E é Deus quem está fazendo esta pergunta a Jó, uma pergunta cheia de poesia, para que Jó não se deixasse levar pelas ideias da retribuição com a qual os seus amigos ali torturavam a consciência, mas querendo falar da sua grandeza, a grandeza dos seus mistérios, que os mistérios de Deus são insondáveis.
E por isso a beleza deste texto, quando o Senhor diz a Jó no meio da tempestade da sua vida: Jó, quem fechou o mar com portas? Quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas. Vejam que beleza, né? Um texto cheio de poesia, narrado em forma de pergunta. Então o leitor tome um certo cuidado para perceber que ao terminar esse texto, termina como entonação de um interrogante. Por quê? Porque o texto termina com um ponto de interrogação. Então vamos agora ao Salmo, uma palavrinha sobre os Salmos. Os Salmos têm um estilo musical próprio, como tem o samba, como tem a rumba, como tem a bossa nova, enfim. Eu não posso querer tocar ao modo de valsa a Aquarela do Brasil, porque a Aquarela do Brasil é um samba. Até posso, mas a música vai ficar deformada, não é? Então, cuidado com isso, né? Salmo não é música popular brasileira. Salmo também não é música sertaneja. Salmo tem uma linguagem própria. Vamos ouvir agora como irmã Miriam interpreta a linguagem do Salmo que nós vamos cantar neste domingo, o Salmo 106. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Fácil para a Assembleia responder. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Vamos escutar o refrão também? Zezinho, pode deixar o refrão. Seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. E agora o refrão. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Nós vamos à segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Não é preciso o leitor ou comentarista dizer assim: número 8, segunda leitura, leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. É desnecessário tudo isso. Basta dizer assim: leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E já começar o texto. É um texto belíssimo. Esse texto nos traz ali o suprassumo do querigma. O querigma é uma forma de anúncio da verdade fundamental da nossa fé. Que Deus nos ama, nos deu o seu Filho por amor, o seu Filho entregou a sua vida por nós e ressuscitou no terceiro dia para nos trazer vida nova. Aí está, diria assim, a essência do querigma. E é isso exatamente que Paulo está nos dizendo. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então vamos prestar atenção aqui. Caridade, o amor de Cristo nos pressiona. Não é no sentido de pressão para oprimir, mas é o sentido assim de como uma pressão que se faz sobre uma mola, uma alavanca. É uma pressão que impulsiona. Por isso a gente vai ver em outras traduções: o amor de Cristo me impulsiona, o amor de Cristo me impele. Ou então do latim, né? Caritas Christi urget nos, né? Algo que é
emergente, que é oportuno, que é necessário, que é breve, que deve ser logo. O amor de Cristo nos põe, assim, a serviço imediato do reino de Deus. Que lindo esse texto, meus irmãos. É um querigma. A gente tem que pronunciar bem estas palavras. As cartas de Paulo são difíceis de serem lidas, viu? São muito mais difíceis do que a leitura do Santo Evangelho que o padre faz. Até que hoje o texto é breve, mas às vezes os textos de Paulo trazem palavras difíceis, lá da cultura grega, também do latim. Mas hoje, então, prestar atenção. Quando a gente lê os textos bíblicos no lecionário, o próprio lecionário já nos dá ali o tempo onde a gente vai respirar, puxar o ar para o diafragma para continuar a leitura. Aqui nós estaremos com o celular na mão, não estamos com os livros litúrgicos. Então, como que a gente faz? A gente aproveita e inspira o ar sempre nas vírgulas e nos pontos e vai expirando durante a leitura. Por isso a leitura deve ser feita com muita calma, não precisa ninguém se apressar. Já vi alguém que começou a fazer a leitura sem fazer a inspiração e a expiração adequada. Chegou na metade da leitura, a pessoa disse: não aguento mais. Claro, porque não estava fazendo uma leitura adequadamente. Então, cuidado com os pontos, com as vírgulas ali. Você pode parar e você pode puxar um pouquinho o ar sem nenhum problema. Então, vejam a leitura, né? Irmãos, 2 pontos. O amor de Cristo nos pressiona, vírgula, pois julgamos que um só morreu por todos, vírgula, e que, vírgula, logo, vírgula, todos morreram, ponto. Então, como que a gente faz a leitura? Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. Claro, eu exagerei um pouco, mas cuidar então com os pontos, com as vírgulas, com os verbos, com os adjetivos, com os advérbios, com os substantivos do texto, né? Com os artigos, com os pronomes do texto que a gente está lendo, né? Então, irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que, logo, todos morreram. E assim, pois temos este evangelho, belíssimo evangelho, que nos diz que ao cair da tarde, Jesus falou aos seus discípulos: vamos para a outra margem. E eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e não te importas? E ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Vejam, irmãos, que texto belíssimo a liturgia nos apresenta. Assim como a tempestade se abateu na vida de Jó, agora a tempestade se abate sobre o grupo dos discípulos com Jesus. Estão na barca. Esta barca, segundo os santos padres, né, a patrística, é sempre uma referência à comunidade de Jesus, à sua igreja. Também a igreja passa por esses momentos difíceis, como nós agora estamos passando nesta época de pandemia.
E Jesus está dormindo, como Jonas, que dormia antes de passar 3 dias engolido pela baleia. Como Jesus aparentemente dormia lá no seu sepulcro durante 3 dias até a ressurreição. Então é o momento do pavor, do medo. Mas Jesus, depois do 3º dia, ressuscitou gloriosamente. Jesus aqui dormia, mas depois que acorda, ele repreende a tempestade e o mar. Vejam, meus irmãos, como Deus está sempre conosco, mesmo diante dos momentos desafiadores e turbulências que a gente atravessa, que a igreja atravessa, podemos sempre confiar em Deus e estender a nossa mão a Jesus. E agora então, vamos terminando esse momento com uma breve oração. Aliás, é importante ver a nossa oração aqui, as preces, é importante a gente ouvir, as respostas das preces são uma forma de ladainha. Por exemplo, hoje, nesse domingo, nós vamos ouvir assim: Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. E rezamos pela igreja, a barca de Cristo, que caminha nas águas do mundo, para que em meio às turbulências possa ser cada vez mais presença viva do ressuscitado. Rezemos: Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. Agora preste atenção, você que vai fazer as preces, porque aqui na segunda prece há um problema com um pronome, está faltando um pronome. Preste atenção. Pela nossa comunidade, para que, confiando sempre no Senhor, que conduz a barca, o timão das nossas vidas, nunca desanime, nem se assuste. Aqui que está faltando um pronome nos dias das tempestades do dia a dia. Nem se assuste nos dias, está faltando este nos, então você que vai fazer as preces já sabe. E agora vamos contemplar com este canto que nós vamos ouvir, um canto tradicional, já muito antigo, que se canta na igreja, e assim vamos rezar um pouquinho. Não sei se é o melhor canto para nos ajudar, aí vocês da pastoral, os músicos, sabem bem quais os cantos vocês vão escolher. Rezem ao Espírito Santo antes. Aliás, a primeira coisa que a gente faz quando vai abordar a palavra de Deus, ou quando vai preparar a liturgia, é aquilo que eu devia ter feito no início e não fiz, é a gente rezar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos inspirar como preparar bem aquela celebração. Então os músicos, meus queridos músicos, leitores e todas as equipes da celebração, ministros, acolhimento, todos devemos, antes de preparar a nossa celebração, rezarmos bem, pedindo as inspirações do Espírito Santo. E agora, ouçamos este canto. Rezemos juntos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Para trás, segura na mão de Deus
e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus.